você abrisse a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 3. E vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Eu nunca preguei essa mensagem, é uma mensagem que eu estava preparando para um outro momento, mas eu senti eu vou arriscar. E vamos, todos de pé em referência à palavra do Senhor. A gente aprende nós temos que reverenciar a palavra de Deus. Querida, aqui ó, a taça. Obrigado, minha irmã, obrigado. Isso, deixa Deus te usar para enchê-la lá. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do verso 17. Vamos ler o bloco todo, a partir do capítulo, do verso 14, que aqui é Apocalipse 3. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Você sabe que no capítulo 2 ao capítulo 3 tem um conjunto de 7 cartas que Deus manda que João escrevesse e enviasse para as 7 igrejas da Ásia. Então a Laodiceia é a última dessa carta que foi escrita. Nós vamos ler o que dizia o conteúdo dessa carta, endereçada à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja, quando eu falava ao anjo da igreja, era ao líder daquela igreja, ao pastor daquela igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, avisa isso para ele. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre, presta atenção nisso, colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos, Pai. Eu sei que o Senhor está presente aqui, eu sei que a tua glória está bailando de um lado para outro nesse lugar, e nós queremos ser alcançados e atingidos pela tua graça e pelo teu favor nessa noite. Ó Deus, ministra aos nossos corações, que possamos estar sensíveis à tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Às vezes, pode sentar, às vezes o maior risco que nós podemos correr na nossa vida é ir deitar numa cama chamada sucesso. Eu vou repetir. Às vezes, a pior coisa que pode acontecer para a gente, ou a gente pode correr risco quando a gente se deita numa cama chamada sucesso. Quando a gente está vivendo o tudo bem, está tudo bom, não preciso de nada, está tudo tranquilo, e às vezes o teu sucesso, ele se torna um grande inimigo seu, porque ele te impede de crescer, ele te faz viver, por exemplo, de repetições. Você fica refém de algo que deu certo lá atrás, e você quer repetir essa fórmula para que dê certo a vida toda, e aí aquele que fica repetindo fórmulas, ele nunca vai viver nada novo. Lembra que o Maios falava para a gente que o maior inimigo do nosso progresso é o nosso último sucesso. Várias pessoas às vezes me perguntam, quando é que você vai compor outra música como Quebrantado Coração? Nunca. Quando é que você vai compor outra música igual a Eu Vejo a Glória do Senhor Hoje Aqui? Nunca. E as pessoas às vezes trabalham nessa comparação. E algumas pessoas, elas estacionam no sucesso. Aí entra na indiferença.
A indiferença é o quê? É o tanto faz como tanto fez. A indiferença é como estava vivendo a igreja de Laodiceia. Ele não era quente, nem era frio, era morno. Eu achei uma zona de conforto. E às vezes essa zona de conforto se chama sucesso, se chama tá tudo bem. E aí a gente deixa de viver coisas intensas de Deus, e coisas que podem mudar a nossa vida. E aí a gente começa a ficar uma vida mais ou menos morna. E a Bíblia fala que Deus detesta coisas mornas. Você já bebeu água morna? Como é que é ruim? Não é ruim beber água morna. Deus vai te dar uma sacudida hoje, para que você possa sair desse nível que você está, e você precisa decidir se você quer subir ou se você quer descer, se você quer crescer ou se você quer ficar estagnado. O que você vai querer fazer da sua vida? Mas Deus te trouxe aqui hoje para provocar uma virada na sua vida. Talvez você veja aqui hoje porque está vivendo uma crise, e crises são pontos de virada, crises são oportunidades de mudança, crises são oportunidades para você crescer. Deus não quer que você passe pelo problema, Deus quer que você cresça através do problema. Você não vai falar, eu passei por um problema. O seu discurso vai ser, eu cresci por aquele problema. Eu passei sim, mas quando eu saí dele, eu sou outra pessoa. Eu aumentei, a minha fé é outra, o meu quebrantamento é outro, o meu linguajar é outro, porque eu aprendi, eu tive uma lição, eu passei por uma universidade chamada crise. Deus é o maior provocador de crises que eu conheço. Deus vem justamente quando a gente estaciona na zona de conforto. Deus vem justamente quando a gente começa a viver uma vida mais ou menos e acha que está tudo bom, só que não está nada bom. Aquele povo se achava rico, eles achavam que estava abafando, e Deus vem e fala, está tudo errado. Não é esse tipo de riqueza que eu quero que você tenha, não é esse tipo de comportamento que eu quero que você tenha. Vocês entenderam tudo errado, vocês estão mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês, mas porque eu amo vocês, eu vim provocar uma crise na sua vida para te tirar desse lugar. Oh, meu Deus. E o crescimento, ele é desconfortável. E Deus usa pessoas e situações da nossa vida para nos esticar. Talvez você está sendo esticado nesse momento que eu estou falando com você agora. Talvez você está acabando de sair de uma semana onde você foi extremamente esticado, provocado. Sabe, passaram provocando você a semana toda. Aí você está, meu Deus, me dá paciência para eu não reagir da maneira que eu quero. Passaram falando de você, provocando você, tentando atingir a sua família, tentando atingir a sua casa, tentando atingir os seus negócios, tentando levantar falsos testemunhos de você, tentando te acusar de um monte de coisa, uma série de coisas. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus usa essas pessoas para fazer com que você cresça. Você está sendo esticado, a sua fé está sendo esticada. Deus não está preocupado com o seu conforto, Ele está preocupado com o seu crescimento. Eu não gosto disso não, mas vou falar. Fala a pessoa do seu lado. Deus não está preocupado com o seu conforto. Ele está preocupado com o seu crescimento. Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você seja frutífero. Deus quer que você se multiplique. Mas você precisa, antes de você ser frutífero, você será esticado. Antes de você multiplicar, você será amassado. Você será ajustado para que você possa dar frutos. Para dar fruto tem que ser podado, para dar fruto tem que ter a raiz firmada, para dar fruto tem que ser adubado, para dar fruto tem que passar pela tesoura da poda. E Deus vai tirar alguns galhos em você que não estão servindo para nada na tua vida. E passar pela tesoura dói, ser cortado dói, ser podado dói, mas é para o teu crescimento, é para tirar as impurezas, é para tirar áreas da sua vida que são improdutivas e que só estão roubando a sua energia e a sua força. Você está reclamando que você está perdendo. Querido, agradeça porque você está crescendo. A tua oração está sendo, eu estou perdendo. Deus fala, estou te limpando.
Né? Minha mãe sempre cuidou de planta, e eu via em casa que às vezes tinha umas plantas bonitas, carregadas, daqui a pouco eu chegava, a planta estava fininha, por quê? Foi podada, meu filho, para que vai crescer e ficava bonita de novo. Então, às vezes você já teve muito, de repente Deus está esticando, está encolhendo as coisas estão ficando mais finas, está ficando mais escasso, o recurso está diminuindo, algumas coisas não estão funcionando como você esperava. Eu quero que você entenda que tem uma estação que já passou da sua vida, e Deus está falando, olha, aquele tempo passou, para de viver de passado, e vai vir uma nova safra agora, mas primeiro eu vou tirar os galhos de uma vida passada, eu vou limpar você, eu vou podar você, para você dar novos frutos, porque você está se gabando de estar cheio de folha, mas folha não mata a fome. A folha é o cômodo. Eu estou bonito, eu estou cheio de folha. E aí a gente entra na indiferença, porque eu já fiz muito para Deus. Eu já fui para o hospital, eu já evangelizei, eu já dei ofertas absurdas, eu já ajudei a comprar orfanato, eu já ajudei não sei o quê, em 1945, porque na igreja de onde eu vim, eu já fiz muita obra, aí você só está com folhas. Legal a sua história, mas e hoje você produz o quê? Legal, Laodiceia. Você começou bem, você tem uma igreja bonita. Uma igreja que está aí, cheia de atividade, cheia de evento, bombando. Legal, Laodiceia, mas tu está morno. O morno, ele já foi quente um dia. O morno já foi quente um dia, mas se você não conserva a chama, ela vai apagando, ela vai minguando, ela vai sumindo, sabe? Então Deus, você precisa para manter o fogo. Deus não, oh meu Deus do céu. Eu li um livro do Reinhard Bonk uma vez, Evangelismo pelo Fogo. Quem já leu esse livro? Vamos ler, gente. Sensacional. Nesse livro ele cita um exemplo, ele dá um exemplo, diz que você acho que eu já usei esse exemplo uma vez aqui, mas eu vou repetir porque tem a ver com esse contexto aqui. Quando você quer tomar um café e você chega diante de um fogão, tem duas chaleiras, uma com água fervendo, outra com água fria, qual que você pega para fazer o café? Deus é igualzinho. Deus quer usar alguém, aí ele está vendo quem está fervendo, para ele pegar e para poder usar. Ele não pega o morno, ele não pega o frio, ele pega o que está fervendo. Então por isso, olha, você... Por que ele fala do frio? É melhor que você estivesse quente ou frio. Primeiro, porque o quente ele mantém a chama. O frio, ele nunca teve fogo. Agora o morno já teve e perdeu. Ele preferia que você tivesse frio, que nunca tivesse conhecido fogo, porque ele pega e faz acender um fogo novo, ele faz algo, mas aquele que já teve e abandonou, por isso que ele fala, isso me causa náuseas. Eu disse que o negócio ia ficar um pouquinho apertado, mas como ele disse aqui, se você está ouvindo essa palavra, é porque ele te ama muito. Eu estou dando essa palavra para você, Laodiceia, porque eu amo demais você e eu não quero perder você. E antes que você possa respirar, primeiro eu vou dar uma afogadinha em você. Para você emergir, você precisa ser submerso. Eu vou mergulhar você numa profundeza, vou mergulhar você e você vai achar que, mas eu estou tratando de você. Quando você levantar, a sua mente será diferente. Você vai enxergar de uma maneira diferente. Você vai viver de uma maneira diferente. Meu Deus, oh, Deus quer que você enxergue as coisas da maneira que Ele enxerga. Por isso que Ele fala para esse povo, dentre todas as coisas que eles deveriam comprar, eles tinham que comprar colírio para ungir os olhos. Tem gente que está com a visão embaçada. E quando se trata do futuro, o que você vê com os olhos fechados é mais importante do que você vê com os olhos abertos. Primeiro que você precisa enxergar dentro. Eu não estou falando dos seus olhos naturais. Eu estou falando dos seus olhos espirituais. Tem gente que está cega espiritualmente. Tem gente que está com a visão embaçada espiritualmente.
E ele não consegue enxergar quem ele é para Deus, o que Deus quer dele, aonde ele quer chegar, aonde ele tem que chegar, o que Deus confiou na mão dele. Então ele está falando, você precisa de colírio para ungir os seus olhos. Eu quero que você entenda que há um azeite para ser colocado nos seus olhos, que pode te livrar de toda a cegueira espiritual, que pode fazer tirar toda essa poeira que embaçou a tua visão, para você poder enxergar, porque se você não enxerga, você não consegue andar. Agora, quando você tem visão, você não precisa se preocupar onde os seus pés pisam. Porque primeiro você enxerga, depois você dá o primeiro passo. Primeiro você vai enxergando pela fé, e Deus vai te direcionando. Tem gente que enxerga, mas não tem visão. E aí ele vive refém de uma vida louca, se enchendo de atividades e de coisas. E aí ele vive refém, por exemplo, da ansiedade. E a ansiedade, ela vem de tentar controlar o futuro. Mas a ansiedade não te faz enxergar o futuro. A ansiedade vem tentar com que você controle o futuro, mas Deus quer que você tenha paz quando você anda nele, quando você anda fervendo, quando você anda debaixo dessa palavra, você é revestido de uma paz que só é possível nele. Só obtém a paz do mestre quem anda com o mestre. Só obtém a paz do mestre aquele que foi partido, aquele que foi quebrado, aquele que foi frustrado, aquele que sofreu algum tipo de perturbação. Esse encontra a paz do mestre. Porque a paz dele não é baseada em circunstâncias, a paz dele é baseada na fé, que vem de Deus. Então eu posso estar no meio da guerra, mas eu estou em paz, porque eu sei o que é ser quebrado, eu sei o que é estar partido, eu sei o que é ter sido perseguido, eu sei o que é estar frustrado, mas eu sei que eu tenho um Deus que me sustenta. Aleluia! Oh! Meu Deus do céu! Deus é um Deus que se antecipa às nossas dificuldades. E por isso que você pode ter sido deformado no meio do caminho. Mas se você permanecer macio, Deus te refaz novamente. Ah, você não entendeu. O que vai dizer Jeremias capítulo 18? Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com você como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Enquanto você permanecer maleável, os seus erros podem ser transformados em obras-primas. Deus pode pegar os seus piores erros, Deus pode pegar as suas piores deformidades e fazer algo novo. Onde um dia foi feio, onde um dia quebrou, amassou, Deus pega e quando ele bota a mão dele, ele começa a dar a forma dele, o jeito dele, a maneira dele. Por isso que você precisa permanecer macio e maleável, porque os teus erros podem se transformar numa obra-prima. Isso é ser transformado depois de ter sido deformado. Uou! Deixa eu falar de novo. Você pode ser transformado mesmo depois de ter sido deformado. Você crê nisso? Diga comigo então, eu posso ser transformado mesmo depois de ter sido deformado. Aleluia. Aleluia. O mestre olheiro pode transformar qualquer erro. Deus tem glória em sua história, querido. Deus é um Deus de glória. Sabe? Glória tem a ver com recompensa. Né? Glória é recompensa. Laura vem de louros, que era aquela que quando os atletas romanos competiam, eles ganhavam uma coroa de louros, que tem a ver com glória. Deus tem uma coroa para você. Tem uma linha de chegada. Nós estamos numa corrida, mas não numa competição. Legal.
Porque tem gente que acha que a gente está competindo uns com os outros. Nós estamos numa corrida, mas não estamos numa competição. O que importa é chegar. O que importa é chegar bem. Tinha um jingle que falava assim, né? Não sei de que carro que é. O importante é chegar bem. O importante é chegar. Tem gente que vai chegar inteiro, tem gente que vai chegar um pouquinho capengando. Mas o importante é estar chegando, porque há uma coroa, há uma recompensa para você. Entende? Então, há um processo que, como Deus trabalha, primeiro Deus convence, depois Deus converte e depois Ele comissiona. Você será convertido, ou melhor, você será convencido, porque Ele convence, o Espírito Santo convence o homem da justiça e do juízo. Primeiro você é convencido, depois você é convertido e depois você é enviado ou comissionado. Você sabe, independente, Deus pega você e depois que Ele restaura você, que é isso que é. Primeiro você está sendo aqui hoje trabalhado, convencido de que é necessário que haja uma mudança na sua vida. O Espírito Santo está falando com você agora, não é o pastor Emerson, eu estou aqui como instrumento, estou falando, mas o Espírito Santo está agindo nos corações, não é a minha palavra que convence, é o Espírito Santo que age. Então o Espírito Santo está convencendo algumas pessoas aqui, de áreas que precisam de mudança. E olha, você não veio aqui hoje para ser acusado, você não veio aqui hoje para ser envergonhado, você veio aqui hoje para ser transformado, as suas deformidades serão transformadas. Então o Espírito Santo está convencendo você agora, olha, eu te amo tanto que eu não quero perder você, eu te amo tanto que eu estou falando como um pai fala para um filho, porque eu estou repreendendo você, porque eu te amo, e eu cresço. Então, está tendo todo um processo de convencimento com você nessa noite, porque depois do convencimento vem a conversão, aí Deus vai começar, aí é uma atitude sua, de permitir que o Espírito Santo haja na sua vida, e depois que há esse processo de conversão, você vai conseguir entender o que o Espírito está dizendo. E agora, quem irá por mim? Só consegue dizer, eis-me aqui, quem foi convencido e convertido. O processo do comissionamento, o processo do envio, tem que passar pelo convencimento e pela conversão, para você entender o que Deus quer de você. Oh meu Deus! E você precisa de ousadia para deixar essa tua zona de conforto. Você precisa de coragem, de disposição para encarar coisas que você está tentando fugir. Sentar para resolver situações que você está empurrando para debaixo do tapete. É hora de sentar e conversar. Não vamos deixar para depois, não? Isso é com você, eu estou te dando uma ideia. Tem gente que está com medo de encarar certas situações, medo de deixar a zona de conforto, medo de ter que se expor. Querido, o diabo se alimenta do que está oculto, mas ele perde a força quando aquilo que está oculto é trazido para a luz, porque Deus é luz, e a treva não compactua com a luz. Por isso que o diabo prefere que você guarde os seus segredos. É por isso que o diabo está dizendo para você, não confessa para ninguém não abre tua boca para Deus, não fala não, deixa aí que ninguém, não, e aí você está refém dos seus segredos. Pior coisa que tem uma pessoa ser refém dos seus segredos, mas quando você decide trazer para a luz, o diabo, ele perde a graça. Ele fala, não posso fazer mais nada, porque ela trouxe para a luz, ele trouxe para a luz, ele confessou, ele falou, ele resolveu, ele pediu perdão, ela foi lá, falou com ele, ai meu Deus do céu, agora não posso fazer mais nada. Aí o diabo fica endemoniado quando você traz para a luz. Porque ele se alimenta de trevas, se alimenta de quê? De segredos, de mistériozinhos. Só que Deus está te confrontando hoje nessa zona de conforto, para você sair daí. E Deus quer que você tenha uma disposição. É necessário uma disposição para você correr esses riscos. E para você ser consertado, você tem que estar disposto. E essa disposição, ela tem que ser descoberta, definida e desenvolvida.
Sei que descobrir uma disposição que Deus está te dando hoje. Tem uma disposição aí dentro. Você acha que estava desanimado, que estava cansado, mas tem uma disposição, tem uma força que você não conhece ainda. Tem um ânimo que você não conhece ainda. E Deus vai começar a trazer a clareza para você nessa noite de como você vai ter que se comportar daqui para frente. E quem você vai ter que procurar. Os caminhos que você vai precisar ter que percorrer. Meu Deus. É assim que acontece. Pastor, estou cheio de problema, pastor. Mas problema é a plataforma para o teu crescimento. Problema é a plataforma para que o teu potencial funcione. Né? Uma vez eu ouvi uma frase: você é pago pelos problemas que você consegue resolver. Você tem uma profissão. Você resolve o problema de alguém. E você recebe por isso. Não é verdade? Quero comprar um apartamento, vou procurar a Cris. Quero fazer uma estrutura metálica, vou procurar o Wesley. Eu preciso fazer um telhado, eu vou procurar quem sabe fazer. Wesley. Wesley. Wellington não, Wesley. Wesley. É porque eles são irmãos gêmeos, gente, desculpa. E os dois trabalham praticamente com a mesma coisa. Eu quero comprar um terno, eu vou procurar, se eu quero sob medida, eu vou procurar um alfaiate, alguém que resolva o problema da minha medida, que eu tenho uma barriga, que eu preciso ter, né? Não é meu caso que eu estou falando. Veja bem. Estou dizendo que todo mundo resolve, você tem capacidade de resolver o problema de alguém. E Deus quer te dar capacidade para você resolver os seus problemas. Coisa que você está tentando fugir, deixar para depois. Então, o conforto, a zona de conforto é inimigo da grandeza. A zona de conforto é inimigo da grandeza. Aí teu olho está embaçado. Aí por isso aqui no verso ele está dizendo: compra colírio, para que essa poeira seja retirada dos seus olhos. Porque às vezes a tua felicidade está sendo obscurecida pelos problemas que você está enfrentando. Porque você não consegue ver nada além disso. Sabe? As oportunidades nos abençoam quando a gente consegue enxergá-las. Se você não enxerga a oportunidade, você não aproveita a oportunidade. Então Deus quer te livrar hoje de toda visão embaçada, para que você possa enxergar as oportunidades que Deus está colocando do seu lado, mas você não percebeu ainda. Deixa eu te falar, Deus nunca nos envia para um deserto sem uma fonte para nos sustentar lá. A gente conversava isso há pouco tempo. Quando Abraão despede Agar e Ismael, ele dá um pouquinho de água para eles e um pouquinho de pão, porque a ideia era que eles morressem no deserto. Sara queria que eles morressem no deserto, porque uma hora a água acabaria, uma hora o pão acabaria, eles iam viver de quê? Só que Deus também tinha uma promessa para Ismael. Diz a palavra que o pão acabou, a água acabou. Agar deixou Ismael embaixo de um arbusto e foi a uma distância de um tiro de flecha, porque ela não queria ouvir o choro ela não queria ver o menino morrer. Então ela meio que abandonou o garoto e foi embora. Aí um anjo, Deus falou com ela: vem cá, volta. Eu ouvi o choro do menino. E aí diz a palavra que Deus abriu os olhos dela e ela enxergou uma fonte que estava no deserto. A fonte não foi colocada, ela estava lá o tempo todo. O problema é que, quando você anda dominado pelos seus problemas, você perde a capacidade de enxergar o que Deus está fazendo. Porque o teu problema se torna um Deus para você. Quando que o teu problema se torna um Deus? Quando toda a atenção que você tem, você só dá para Ele. Ele se torna um Deus. Você cultua a sua crise, você cultua o seu problema, você só não faz nada para mudar. Aí você está orando para Deus: Senhor, fala comigo, me dá, olha só. Quando eu te enviei para o deserto, permiti que você fosse para o deserto, já tinha uma fonte lá para te sustentar. Para de reclamar e abra a tua visão. Abra a tua visão. Na maioria das vezes, aquilo que você mais precisa está do seu lado e você não enxerga. Jesus estava no lado dos discípulos de Emaús e eles não enxergavam. Eles estavam frustrados pela perda do mestre, pela morte de Cristo. O mais que eles queriam era a presença de Jesus. Jesus estava do lado deles e eles não enxergavam que era Jesus. Por quê? Eles estavam olhando só para a dor deles.
Quando você olha para a sua dor, você não enxerga Jesus. Quando você olha para o seu problema, você não enxerga Jesus. Quando você olha para a sua crise, você não enxerga Jesus. Ele está o tempo todo do seu lado. Mas o que você tem que pedir a Ele é: Senhor, eu preciso desse colírio para abrir os meus olhos. Meu Deus. Vamos ficar de pé. Às vezes Deus nos coloca no escuro apenas para revelar a luz que há dentro de nós. Deixa eu falar uma coisa. Quando Deus exige algo de alguém, é porque Ele já colocou o que Ele quer dentro dessa pessoa. Você não entendeu? Se Deus está exigindo algo de você, uma postura de você, algo de você, não fica dizendo eu não tenho, porque se Ele está exigindo é porque Ele sabe que tem. Se Ele está exigindo de você, é porque Ele já colocou em você. Você foi criado por Ele, formado por Ele, feito por Ele. Então Ele sabe exatamente o que Ele colocou dentro de você. Se Deus está pedindo algo de você, não diga para Ele que você não tem força, porque se Ele está pedindo, Ele sabe que tem. Ninguém mais conhece a criatura como aquele que a criou. Ele tem a tua planta nas mãos dEle. Ele olha para você, Ele sabe exatamente cada detalhe seu. Ele sabe que você pode lidar com coisas que eu não aguentaria, e vice-versa, eu posso lidar com coisas que você não aguentaria, porque Ele conhece a nossa estrutura. A Bíblia fala disso, Deus conhece a nossa estrutura. Cada um de nós aqui tem uma estrutura, suportamos pesos diferentes, suportamos crises diferentes, suportamos problemas diferentes, fomos criados para resolver problemas diferentes. Recebemos talentos diferentes, dons diferentes. Mas talvez você estacionou como o povo de Laodiceia. Você não zelou, você não cuidou. Mas não está perdido. Deus veio ao teu encontro hoje. Porque Ele está dizendo o seguinte: eis que eu quero ceiar com você ainda. Isso é o teu lugar, está na mesa ainda. O teu nome está aqui, você pertence a essa família. E eu quero sentar com você e ceiar com você, ter comunhão com você, ter intimidade com você. Independente, você pode estar morno, mas eu quero que você se aqueça logo. Eu estou botando lenha na tua fogueira hoje, para você ser aceso. Você vai ferver hoje. Oh meu Deus do céu. Então a zona de conforto acabou, há um caminho para subir. Por um momento assim, não há grande risco para mim. Não tenho andado vazio a chorar, mas não caminho sobre as águas. Mas se eu volto atrás, como saber o que perdi? Depois de haver esperado até aqui, por um momento assim. Talvez você... Essa música, eu amo essa música. Ela fala justamente disso, da zona de conforto. Você está subindo a montanha, de repente chega no meio da montanha e fala, vou parar por aqui. E você não quer enfrentar os riscos do alto da montanha, só que os grandes milagres só acontecem no alto da montanha. Mas também no alto da montanha o vento é mais forte. No alto da montanha a pressão é maior, mas o sobrenatural está no alto da montanha. Assim como o sobrenatural também acontece em águas profundas. Querido, Deus não te chamou para você ficar morrendo em águas rasas. Deus é um Deus de coisas profundas e de coisas altas. E a zona de conforto, como eu disse, é inimigo da grandeza. Por favor, Vitor, pode me ajudar agora? Quero que você feche os teus olhos nessa hora. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra hoje. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe o potencial que é em você e quem você pode ser. Você ardeu um dia, você foi esfriando. E Deus não quer abrir mão de você. Esse aviso todo vem dele por amor e cuidado.
Às vezes nós pegamos os nossos filhos e falamos um pouco mais duro com eles, porque a gente enxerga neles o potencial que eles são. Várias vezes eu chego para o Isaac e falo, você não está enxergando quem você é. Por isso está vivendo essa crise, você precisa enxergar de uma outra maneira. Então a gente às vezes é duro com os nossos filhos, porque a gente ama. E nós como pais já enxergamos neles a potência que eles são. E Deus faz exatamente assim com a gente. Deus sabe quem nós podemos ser. E quando Deus vê a gente desperdiçando a nossa vida, Ele chora. Você não foi criado para ser um desperdício. Você nessa noite quer sair da sua zona de conforto. Você que de repente está vivendo uma crise danada. E você estava culpando tudo e todos. Queridos, às vezes as coisas embolam de uma maneira que não tem um culpado. É Deus tratando você. É Deus falando, para o nível que eu quero levar você, do jeito que está, não dá. Então eu vou dar uma esticada em você. E você que precisa ser aceso, ser aquecido, nessa noite, você reconhece que você está num lugar da indiferença, da água morna. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, pode vir. Construí uma casa em uma ladeira de um alto monte muito especial. Tenho vivido tão boa vida, mais do que eu pedi, mais não que sonhei. Quantas vezes ouvi e maravilhas tu verás, mas a tempestade poderá chegar. Por um momento assim, não há grande risco para mim. Não tenho andado vazio a chorar, mas não caminho sobre as águas. Mas se eu volto atrás, como saber o que perdi, depois de haver esperado até aqui? Por um momento assim, às vezes há momentos de começar a voar em meio a temores. Por um momento assim, não há grande risco para mim. Não tenho andado vazio a chorar, mas não caminho sobre as águas. Mas se eu volto atrás, como saber o que perdi, depois de haver esperado até aqui? Por um momento assim. Esse é o teu momento. Essa é a tua noite, esse é o teu momento. Deus te trouxe até aqui para te tirar da tua área de conforto. Deus te trouxe até aqui para dizer: eu não te quero morno, eu não te quero no meio do caminho, eu não te quero na indecisão. Pula no meu fogo, pula no meu chamado, pula Aleluia. no meu propósito, pula na minha unção. Eu sou o Senhor que te guia, eu sou o Senhor que te aquece, eu sou o Senhor que te descortina na hora certa e te faz ser conexões
pontes. Você é alguém indispensável para resolver o problema de alguém. Alguém tem um problema, você tem a resposta. Essa pessoa precisa te encontrar. E isso é sucesso. O nome disso é sucesso. Quando a pessoa que tem um problema encontra quem resolve o problema. Você está nessa geração e nesse tempo por um propósito absoluto de Deus. E Deus vai te fazer encontrar a porta certa. Você é uma chave, tem uma porta te esperando. Você é uma porta, tem uma chave te esperando. Essa noite é a noite de desatar sobre a sua vida. Oh meu Deus do céu, se você cresce nisso. Eu não sei onde é que eu tirei a tua fé para tu não dar um glória. Eu vou repetir. Deus te trouxe a esse lugar para dizer: você não será frio, você será quente. Chega de indecisão. Chega de ser morno. O morno, ele concorda com tudo. Todo vento leva ele. Qualquer desafio, ele estremece. Me mandaram hoje um pedaço de uma novela. Eu não assisto novela há anos. Me mandaram nem novela crente eu assisto. Não dá tempo, tem que estudar, né, gente? Mas me mandaram uma novela Power. E eu vi aqueles 3 meninos sendo jogados na fornalha. Oh, que cena maravilhosa. Quem é quente tem medo de fogo? Ah, pelo amor de Deus. Eu vou repetir. Quem é quente tem medo de fogo? O que aconteceu com quem era morno em volta? Se dobraram. E quem era quente ficou firme. Você está vivendo um momento na sua vida que o Senhor está te preparando para não se dobrar diante dos desafios da fornalha. A fornalha é para você, você é para a fornalha. Você foi feito no fogo. Você nasceu no fogo e não pode temer o fogo. Tomando uma posição como você está tomando hoje, o quarto homem vai aparecer. Aplauda Jesus se você quer aplaudir. O quarto homem se revela quando a gente não se dobra. Insista. Confie. Seja quem Deus te chamou para ser. Ou essa geração vai ficar órfã de você. Sabia que você é mãe ou é pai de uma geração? Você precisa continuar um legado que foi parado pela geração anterior. Pelo amor de Deus, não quebre o ciclo. Não quebre o ciclo. Prega. Prega é homem. É isso aí. Não quebre o ciclo. Mover de Deus. Chamado. Jesus na cruz. O avivamento. Um movimento. E gente morrendo na Baía de Guanabara. Sendo entregue aos tubarões. E mártires. Você falou disso e eu sei por quê. Porque tem pessoas que têm heranças sacerdotais. É isso. Eu ia chegar lá. Na família. Você tem uma herança que é sua. Você é filha de homem e de mulher de Deus. Filho de homem de Deus. Tem uma herança que você está abandonando. Você pegou toda a herança que você podia. Mas a mais importante você não pegou. Que é do seu legado. Que é de algo que tem que ser continuado. Que começou nos seus pais. Começou nos seus avós. E mais estacionou em você. E Deus quer que você rompa com isso. Vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Meu Deus. Se você não pegar para fazer, outro vai pegar. Vou dizer mais. Eu fui ao sepultamento de um grande homem de Deus que eu respeitei e respeito a vida inteira. Quando eu estava lá, eu reuni os netos. Eu falei, olha só, a capa está voando. Se vocês não continuarem, eu vou pegar. Eles olharam para mim. Eu falei, Jesus o tomou, mas a unção dele está sobre a terra, porque essa unção foi dada sem arrependimento. Se vocês não pegarem, eu estou na fila. A pior coisa que tem é você ver algo que foi feito para você sendo usado por outra pessoa. Por outra pessoa. Ai.
povo de Israel ficou chorando quando viu a arca no meio dos filisteus. Não é? A arca era para eles. Era deles. E eles perderam. Existe algo que Deus fez na sua medida, para ser usado para a glória dele. Existem coisas que Deus fez na sua medida. E aí tem gente que você não está usando. Daqui a pouco você vê gente e faz um comentário: aquilo era meu. Você já viu isso? Aquela música era minha, aquilo era meu, né? Era para eu ter aberto aquela igreja. Era para eu estar lá. Já viu isso? Mas no meio do caminho a pessoa ou pecou ou morreu antes do tempo, né? Acontece. Foi ceifado prematuramente. Esse era o chamado do meu irmão. Agora então, querido, você vai fazer o seu e o dele e mais o de todo mundo junto. Vai. E como eu aprendi, eu falei hoje um pouco no primeiro culto, altar é lugar de recomeço. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi erguer um altar para o Senhor, que representava um novo começo. Você está diante do altar hoje. E Deus está te dizendo: recomeça. Vai daqui. É a partir daqui. Não importa o que passou lá atrás. Não importa a tua história lá atrás. Não importa os vacilos, os moles que você deu. Deus não está te acusando em relação ao teu passado. Deus está dizendo: eu te trouxe aqui hoje para você começar de novo a partir daqui. Mas tem gente falando assim, pastor Emerson, não dá mais tempo, eu estou muito velho, eu perdi tempo demais. Deus vai remir o teu tempo. Você não vai precisar começar do começo, lá de trás, de onde seus pais começaram, onde as outras igrejas começaram. Você pega esse legado e continua a partir daqui. Deus está acendendo uma luz sobre trilhas escondidas. E Deus está revelando agora para nós trilhas de pessoas que foram até um ponto. E Deus está te dizendo: você não precisa voltar lá atrás para começar. Você precisa dar continuidade da onde pararam. Há uma necessidade profética na cidade do Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Começa. Há uma necessidade profética. E nós estamos continuando da onde os nossos pais pararam. Alguém entendeu? Alguém entendeu aqui na frente? Alguém entendeu? Alguém está sendo renovado hoje, renovado. O chamado profético apostólico foi abandonado na cidade do Rio de Janeiro. E essa capa estava voando sobre nós. Tentamos fazer os outros entenderem. E dissemos: vão vocês. E vão parar vocês. E outra coisa. Para de ficar acusando uma geração que não fez. Porque fez. Porque às vezes a gente fica: mas fulano tinha que ter feito. É a tua hora. Agora é você. Você que está de pé hoje. Você que está com o microfone na mão. Você que está com a caneta na mão. Você que está com a mídia na mão. Você que está com a empresa na mão. Você que está com a turma de alunos na mão. Você que está com pessoas. É hoje, é agora. O teu tempo é esse. Começa! Você está sendo... Eu preciso falar da unção do mais velho. A unção do primogênito. A unção do resgate. A unção do resgate. O primogênito, ele tem unção dobrada, segundo a lei do Antigo Testamento. Isso você vai ver acontecendo com o filho pródigo. Quando ele vai embora, ele volta. E aí a gente fica com raiva, porque o filho pródigo vai embora, volta... E ele ganha tudo de novo, apesar de ter gastado. A unção do primogênito é para resgatar aquilo que havia se perdido, porque Jesus, ele é o primogênito e unigênito. Portanto, se você está na unção do primogênito e do unigênito, e você já gastou toda a sua herança, eu quero dizer que Jesus tem para te devolver aquilo que você gastou. Não perdeu, não se perdeu. Você ainda pode restaurar a partir daquilo que você desperdiçou. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Outro dia eu prego isso, pastor Emerson. Você vai voltar para o seu lugar diferente. Você vai voltar para a sua vida amanhã diferente. Nós não estamos terminando o culto agora. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, ativa-nos nessa noite.
Nos dê, Senhor, força, o ânimo de que precisamos para começar daqui ou para recomeçar daqui. Deus, nós já fomos quebrados, partidos, frustrados, perseguidos, enfrentamos lutas, problemas, situações complicadas, mas nós estamos aqui, Senhor. Deus, alguns aqui fizeram coisas que não deveriam ter feito, alguns aqui tiveram boas intenções em tantas coisas e não conseguiram ter objetivo, mas o Senhor está aqui hoje para começar de novo, do zero, não importa o que começa a partir de hoje. Deus, coloca lenha nesses altares, acende esse povo, Senhor, acende essa geração, levanta profetas aqui, Senhor, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que tenham relacionamento contigo, Senhor, homens e mulheres marcados pela vida. Tem pessoas aqui que foram marcadas, experiências. Você é vivido, como diz, você já foi muito rodado, você tem experiências. Não se envergonhe das suas marcas, porque a sua marca representa o seguinte: era para você estar morto, mas você foi preservado, você foi curado e você foi marcado, porque a graça de Deus te alcançou. Eu preciso profetizar sobre você agora, preste bem atenção, essa é a sua semana. Assim como Deus revelou a Agar onde estava o poço, eu quero dizer para você que essa semana Deus vai revelar poços que estavam na sua frente e você não conseguia ver. Presta bem atenção no que eu estou falando com você aqui. E domingo que vem você vai trazer o seu testemunho. O poço que Agar viu era direito dela, porque eram poços de Abraão. Estava todo o tempo na frente dela. Assim tem pessoas aqui com heranças espirituais e naturais. Você tem direito e você não sabe onde está. Está chorando, está no deserto, já saiu de perto do filho para não ver morrer. E o poço esteve ali todo o tempo. Essa semana Deus vai abrir tua visão. Você vai encontrar o poço que você tem direito. Não vai esperar acabar a água, acabar o vinho, acabar a alegria, acabar a esperança. Não, essa semana Deus vai mostrar para você onde está o poço da tua herança. Aleluia. Só quem crê nessa palavra que pode receber. Se você recebe, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Pastor Emerson, vai ter gente que vai olhar uma coisa e vai falar assim: isso aqui está quebrado. Eu não posso contar ainda não, mas eu vivi essa semana. Isso aqui está quebrado, isso aqui não vale nada. Aí você fala: peraí, me dá aqui. Quando vem ver tua mão, não está mais quebrado? E quem jogou fora não sabe o que jogou. Ixi, quem pegou, pegou. É mistério. Na tua mão não está quebrado. É questão de visão. Você vai enxergar o que o outro não enxergou. Exatamente. É questão de oportunidade. Jogaram fora. Lembra, a oportunidade está em Você movimento. pegou. Ela não está estacionada. Tem gente que não entendeu o que passou por elas, mas você vai entender E você quando vai passar fazer. por você. E você vai pegar. Ninguém tinha visto. Você vai ver. Você vai falar assim: estava guardado para mim. E estava mesmo, porque era sua herança. Não ia funcionar na mão de outra pessoa. Glória a Deus. Eu preciso parar. Você pode voltar para o seu lugar. Não saia ainda, nós vamos ofertar ao Senhor agora.